ao nobre líder Enéas. Muito obrigado, senhor presidente, doutor Inocêncio. O texto que vai ser pronunciado por mim, com a permissão de sua excelência o presidente, é uma mensagem que o PRONA transmite a sua excelência, o presidente da República. No dia 19 de março de 2003, o mundo assistiu perplexo ao início da investida bélica dos Estados Unidos da América do Norte contra o território do Iraque. As razões apontadas para tal atitude, que contrariou inclusive decisão da ONU, foram a existência naquele país de armas de destruição em massa, além de uma possível insatisfação coletiva contra o governo, apontado como ditatorial e sanguinário do senhor Saddam Hussein. Na verdade, as razões que levaram os Estados Unidos a realizar a invasão armada de um país livre e soberano, pelo menos em teoria, longe estão de representar uma preocupação com os destinos da humanidade, eliminando possíveis focos de terrorismo internacional e muito menos de significar apreço pelas condições de liberdade e democracia do povo iraquiano. Para entender bem o processo, é necessário remontar ao acordo firmado em 1944 em Bretton Woods, nos Estados Unidos, onde se definiu o dólar como moeda de referência nas transações internacionais e se exigiu que passasse a existir, como garantia da validade da moeda, um certo equivalente em ouro depositado em Fort Knox. Estava instituído o padrão ouro. Em 71, o presidente Nixon rompeu as regras estabelecidas em Bretton Woods e a emissão da moeda americana passou a ser feita segundo os interesses daquela nação. A partir daí, então, os Estados Unidos passaram a ser a casa da moeda do mundo. Mais recentemente, com o advento e explosão da informática, deixou de ser necessária até a emissão de moeda. Através de impulsos de computador circulam diariamente, de um a outro ponto do planeta, fortunas fabulosas, da ordem de 1 a 2 trilhões de dólares, dos quais apenas cerca de 2 a 3% correspondem a transações comerciais, sendo o restante especulação pura, sem nenhuma correspondência com o mundo físico, como vem assinalando o renomado economista e pensador americano Mr. LaRouche, no hebdomadário Executive Intelligence Review, periódico em que Mr. LaRouche estuda, disseca e explica a crise do sistema financeiro internacional como caminhada para um abismo que, se não detida, levará sem dúvida a humanidade para uma nova idade das trevas. Esse é o império do dinheiro falso, do papel pintado, que não tem coisa alguma a ver com a realidade do mundo físico. As riquezas reais do mundo físico são água potável, da qual detemos 21% que existe no mundo, matérias-primas do reino mineral. Nessas também somos o país mais rico do mundo, florestas, possuímos a maior do mundo, rebanhos, solo propício à agricultura, etc, 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 etc. Pois bem, os Estados Unidos veem com muita preocupação o avanço do euro como moeda de troca no mundo europeu e no resto do mundo. E o Iraque, que já detém a segunda maior reserva petrolífera do planeta, cometeu a ousadia, no ano 2000, de resolver adotar o euro como sua moeda de troca nas relações internacionais, no que foi seguido parcialmente pelo Irã, pela China e Rússia. Não há dúvida que a maior potência imperial não terá coragem de atacar a China, porque ela detém o controle do ciclo nuclear, ela tem bomba atômica. Não dá para enfrentar os megatons dos Estados Unidos, mas eles, por certo, não quererão ver Washington ser varrida do mapa da Terra. É a dissuasão estratégica, única ferramenta a ser utilizada por um país para impedir a ação predatória de um outro país sobre o seu território. Daí porque eu propus, na eleição presidencial de 98, que o Brasil não assinasse o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares. Fui achincalhado, vilipendiado por grande parte da imprensa brasileira, antinacional, apodrecida, em franca decomposição, que se apraz com o Estado servil em que se encontrava e ainda se encontra o governo brasileiro de joelhos no cenário internacional. Neste momento, agora,
em que a maior parte do mundo civilizado se diz contrária à invasão do Iraque pelos Estados Unidos, não basta a nós do Brasil, potência continental, dizermos que não estamos de acordo com a invasão. Não adianta coisa alguma sacudirmos lenços brancos e fazermos passeata de paz. Como não possuímos um potencial bélico mínimo, pela deterioração programada a que foram submetidas nossas forças armadas, com a conivência do poder constituído apátrida, forças armadas que não detêm recursos para suprir seus velhos aviões de combate e seus tanques obsoletos, ou mesmo para alimentar suas praças. Só existe uma possibilidade para contrapor-se a esse verdadeiro genocídio, digno de fazer inveja às hostes de Assurbanipal, quando, na antiga Assíria, arrancava a pele em vida dos seus prisioneiros de guerra. É a ruptura definitiva com o modelo pútrido que nos é imposto pelo sistema financeiro internacional, do qual são tentáculos o FMI, Banco Mundial, BID, Organização Mundial do Comércio, ETA e Caterva. E agora falo diretamente a Sua Excelência, o Presidente da República do Brasil. Vossa Excelência tem em suas mãos uma oportunidade ímpar na história do Brasil. Aproveite a oportunidade histórica que nos está sendo oferecida pelos próprios donos do mundo. Diga basta a esse modelo nauseabundo e infecto que suga as entranhas da nação. Ordene que não mais sejam pagos por ruptura unilateral os juros da dívida pública, que chegaram a 114 bilhões de reais em 2002. Vossa Excelência estará assim criando condições de sobrevivência para brasileiros que não têm mais esperança de futuro com dignidade, uma vez que todo o resultado do seu trabalho, toda a produção nacional, tudo se esvai como uma flor que se estiola. Isso tem que ser feito, e já está quase passando do tempo, porque o total da dívida pública, incluídas a interna e a externa, cresce como um tumor maligno e já ultrapassou a assombrosa cifra de R$1 trilhão. A suspensão do pagamento do serviço da dívida pública, como é previsível, traz-nos algumas dificuldades em diversas áreas do comércio exterior. Mas lembre-se, Vossa Excelência, que já passamos por situação semelhante quando da Grande Depressão de 1929. E a ela sobrevivemos como sobreviveremos agora. Somos quase autossuficientes em petróleo. Produzimos cerca de 95% do total de 1,8 bilhão de barris que consumimos por dia. Não nos preocupemos com chips e artigos similares que importamos das transnacionais sob o domínio do Império, vindos de Taiwan, da Coreia, ou seja lá de onde for. Temos gente boa e muito boa, técnicos e engenheiros altamente qualificados, atualmente desempregados ou trabalhando em lanchonetes, dirigindo táxis, cidadãos ávidos para criar e produzir nas áreas em que foram qualificados. Já tivemos exemplo disso no passado da indústria aeronáutica, no trabalho desenvolvido pela nossa Embraer. E não tema, Vossa Excelência, pelo aporte dos tão decantados investimentos externos. Relatório do Tribunal de Contas da União, examinado pelo professor de Economia, doutor Adriano Menal do Amaral, mostra que na média dos últimos 10 anos, para cada $1 com que o Banco Mundial e o BID financiaram o Brasil, o país mandou para fora $1,4. Atrairíamos instantaneamente França e Alemanha, que expressamente já declararam seu repúdio à ação anti-americana no Iraque. Para elas que precisam muito do petróleo, podemos acenar com a energia da biomassa, que no nosso país, com a riqueza imensurável de luz solar de que somos dotados, pode apresentar-se como álcool e óleos vegetais, capazes de substituir com vantagens todos os derivados do petróleo. E tanto a China como Rússia e Índia, além de vários outros países, poderão ser excelentes parceiros comerciais, num caso de retaliações advindas do Império Americano. E não se fale em risco de não abastecimento. Nossos irmãos da América Latina e da Ásia estarão prontos, sem dúvida, a estabelecerem parceria conosco, visando também a se libertarem do octopus que lhes suga o sangue circulante. Claro está que medida desse jaez implica decisão enérgica, firme, que pode ser traduzida em uma palavra: coragem. Esta é a mensagem
que dirijo a Vossa Excelência em meu nome, em nome do Prona, e o faço também em nome de mais de 1.570.000 eleitores, representando a maior votação individual jamais obtida na história da República do Brasil para a Câmara dos Deputados. Coragem! Dê um grito de independência econômica, senhor presidente, com quase 181 anos da independência política. Dê um passo à frente. Vossa Excelência será seguido por todos os brasileiros que o guindaram a sua condição atual, na expectativa de que Vossa Excelência pudesse libertá-los dos grilhões da escravidão secular. Obrigado, doutor.